né? E aí eu gosto muito de olhar o caso da própria Apple. Se a gente fosse pensar numa organização multinacional de cultura inovadora em 2008, era unanimidade a Apple. Desde que o Steve Jobs morreu, o que elas inovaram? Se fala tanto em cultura, né? Quando a gente fala em estratégia, a gente fala em cultura. Quando a gente fala em inovação, a gente fala em cultura. Quando a gente fala... normalmente, quando a gente fala em gestão, a gente fala em cultura também. Mas como é que vocês conceituam, se é que dá para conceituar a cultura organizacional? Assim, né? Já pararam para pensar, tá, que diabo é esse, né? O que é a cultura dentro da organização? Como é que a gente dá para conceituar isso? Ou é uma coisa que se sente mais do que se conceitua? Que, aliás, é uma saída fácil, não, se a gente sente mais do que conceitua. Quem quiser pegar a bola aí, mas tipo, como é que vocês conceituam a cultura dentro das empresas? Vou pegar essa bola, Marcelo. Quando eu fui no olhar acadêmico, eu cheguei na minha tese de mestrado em 82 definições. Isso explica muito, né? E aí a gente entende a dificuldade de conceituar. E a definição que eu mais gosto, ela não é acadêmica. Eu aprendi com uma aluna minha, uns 13 anos atrás. Cultura é o que as pessoas fazem quando o chefe não está olhando. Uhum. Porque se eu preciso do chefe olhando para aquilo acontecer, não é cultura, é outra coisa. É obediência, né? E aí eu gosto muito de olhar o caso da própria Apple. Se a gente fosse pensar numa organização multinacional de cultura inovadora em 2008, era unanimidade a Apple. Desde que o Steve Jobs morreu, o que elas inovaram? Eles fizeram muita melhoria contínua, mas inovação disruptiva não teve mais. Se eles de fato fossem inovadores, com a morte do Jobs, tinha continuado uma cultura inovadora. Então a gente vê que não era uma cultura inovadora, parecia para fora, mas isso não estava no DNA. A partir do momento que sai o líder, fica muito claro o que é cultura e o que é a força daquele líder. Não, eu acho que eu compartilho com a Maria Cândida aí, eu sempre costumo dizer que a cultura é o nosso, é o jeito como as coisas acontecem, né? É de fato o nosso jeito de ser e fazer, o jeito de ser e fazer de um grupo, né? E aí também tem N conceitos, né? E eu gosto muito quando eu trago agora, falando um pouco de que é para mim uma das grandes referências, né, no estudo da cultura, que é o Edgar Schein, e quando ele trabalha a questão, né, da composição da cultura, que ela vem lá de crenças, valores e artefatos, que é a forma como ela se manifesta, né? Então eu gosto muito disso, porque ela reforça o jeito de ser e fazer. E o jeito de ser e fazer, ele está lá no nosso mais interno sentimento, que é as nossas crenças, a forma como a gente construiu as nossas verdades, né? E isso se manifesta através dos comportamentos, das nossas atitudes no dia a dia. Então, quando a Maria Cândida traz que quando o chefe não está vendo, é exatamente por isso, porque eu ajo quando o chefe não está vendo, de acordo com aquilo que eu acredito de fato, e que nem sempre é algo que eu tenho consciência, mas é algo que é mais forte do que, às vezes, a minha própria consciência. Então, é aí que ela se estrutura e se estabelece. Bom, mas além de nomeado como aqui convidado pelo Marcelo, eu vou me colocar numa condição aqui de bagunçador, se vocês me permitem, vou fazer um pouco de bagunça. Eu queria pegar esse enunciado, agora que foi feito pela Maria Cândida e reiterado aqui pela Fernanda, que cultura é o que as pessoas fazem quando o chefe não está vendo. Quando você chega numa organização, eu vou usar um termo aqui para isso, tentem entender, distópica, uma organização bagunçada, com patologias organizacionais, com as mais variadas manifestações de disfuncionalidades. E eu não sei se isso é cultura, se não é cultura, mas as pessoas estão fazendo exatamente o que o ambiente, de alguma forma,
possibilitou que elas fizessem, ou induziu, ou criou, né? Ok, então vamos lá, essa é a cultura. E a partir do momento que a liderança dessa organização nova, ou do meio, se dá conta desse processo e quer construir, vamos pegar aqui o exemplo do Steve Jobs, quer construir uma cultura com um tipo de característica, no caso dele, a inovação, enfim, várias outras aí que a gente pode nominar. Essa liderança quer fazer esse movimento de cultura. Como é que é esse processo? Mesmo que a gente ainda tenha um ambiente disfuncional, existe uma firme intenção da liderança de fazer um depara, né? De uma constatação de algo ali que é um se dar conta, sendo liderança nova ou já existente, um se dar conta, para algo desejado. A implantação desse processo, né, desses referenciais, dessa iconografia, desses símbolos, desses rituais, isso não é cultura? Então, isso é a transformação, na minha visão aqui, já atravessando tudo. Por quê? Se você está fazendo tudo isso e por qualquer motivo você sai de cena e isso não entrou no sangue, como a gente fala, a casa cai. Agora, se você faz a transformação e as pessoas passam a viver aquilo plenamente, é mais ou menos o seguinte: a gente está nas Américas indo para a África. Se a transformação é o translado. Você foi, mas você não chegou do outro lado. Você para no meio do caminho, afunda. No máximo, eu posso voltar para trás. Mas eu não tenho elementos para chegar lá para frente se eu não tenho essa liderança condutora. A condução da transformação, ela é um processo fundamental, senão você não tem mudança cultural. E a capacidade da liderança em fazer essa virada é o segundo processo fundamental, na minha visão. Mas eu não posso dizer que a transformação é cultura. Eu tinha uma cultura, eu estou buscando outra. E que, de verdade, quando você me conta essa organização, né, distópica, provavelmente era distópico também o resultado, a performance. Mas, às vezes, a gente tem organizações que estão indo muito bem, o mercado mudou, eu não posso continuar daquele jeito, eu preciso rever a minha estratégia, e por isso eu vou olhar para a cultura vigente e ver o que converge e o que diverge. Quando a gente faz isso, às vezes não é uma transformação 180 graus. Às vezes é ajuste de alguns elementos. Tem alguns símbolos de muitos anos que não fazem mais sentido, alguns rituais precisam ser ressignificados, tem práticas a serem ajustadas. Então, esse processo de desmineralização do anterior e mineralização do novo, ele leva um tempo até que essa nova mineralização esteja sólida. E aí, no meio do caminho, você perde o líder, é muito raro que você consiga continuar. Ok. Tem um componente interessante aqui, né, Marcelo e Fernanda também, que é a importância, né? E às vezes há esse tipo de indagação, a importância da liderança no processo. Né? Fundamental. A importância dela e o papel nesse processo para o bem e para o mal, né? Uhum. A liderança é fundamental aí em todo o processo, porque o que acontece, assim, para mim, eu gosto de usar um exemplo, assim, que é que nem a gente que tem filho aí, para quem tem filho sabe muito que né, a força daquilo que a gente faz, de como a gente age, ele tem um peso muito grande, né, muito maior do que aquilo que a gente fala. E a referência, então a gente sempre vai se pautar nas referências das nossas figuras de poder, né? Que no caso das organizações são as figuras de liderança, formais ou informais, não importa, né? Então a gente sempre vai se pautar no comportamento dessas lideranças para poder pautar os nossos comportamentos, né? Então, como referência. Então, a liderança, se ela é referência daquela cultura que tu quer reforçar, que tu quer construir, ou que tu quer consolidar, o processo ele vai fluir de uma maneira
mais tranquila. Agora, se ela não é referência, se ela é o oposto, se ela é força restritiva disso, ela vai movimentar o grupo para aquilo que de fato aquele líder puxa ou representa. Então, ela é realmente extremamente importante para que tu crie essas referências. E eu costumo dizer assim que não só a liderança, né, nesse processo ela é importante, mas a forma como tu reconhece, né, e reforça os comportamentos que são alvo da cultura que tu quer implementar. Então, sim, aí entram os sistemas de gestão de pessoas, né, de forma a corroborar com aquilo que tu quer realmente demonstrar que é importante para a formação ou para a concretização da cultura. Mas a liderança, com certeza, porque na grande maioria também das organizações, é a liderança que administra estas ferramentas colocadas à disposição, né, para gerir comportamento, para gerir desempenho, para gerir, reconhecer resultados também, né? Então... Antes de passar aqui por Marcelo, eu estou entendendo, Fernanda, que o poder do comportamento é muito maior que o poder do argumento, da fala, né? Ou seja, a fala não traduzida em comportamento coerente com aquilo que se quer, põe em xeque também esse processo, né?